O início de 2021 foi marcado por expectativas e dúvidas sobre o rumo da pandemia e de como serão os cuidados com a saúde daqui para frente. A gente começa o Sempre Bem de hoje falando sobre isso com a Terezinha Silva Leitão, que é infectologista. Bom dia, doutora, tudo bom? Tudo bom. Eu tenho algumas dúvidas aqui que eu acho que muita gente tem. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Começando por, a vacina funciona igual para todo mundo? Provavelmente sim, a vacina deve servir para todo mundo. Ela inicialmente os testes mostraram, eles escolhem determinadas populações para serem testadas, que são geralmente adultos, eles excluem gestantes, normalmente eles excluem crianças, idosos, mas muito provavelmente você pode estender essa efetividade da vacina para as outras populações que não foram testadas. Então, muito provavelmente ela vai cobrir, né, toda a população brasileira, muito provavelmente, do mundo, muito provavelmente. Com relação à vacina, há idade mínima para ser vacinado? Provavelmente sim, mas a expectativa é que isso seja uma coisa bem restrita, né? A perspectiva que a gente tem é que seja bem ampla e que a maioria ou quase todo mundo possa ser vacinado, mas isso vai depender de cada vacina. A gente tem uma variedade muito grande de vacinas de vírus inativado, de RNA, de DNA, então cada vacina vai ter a sua especificidade. A gente tem que aguardar a orientação dos fabricantes com relação a isso. E uma vacina, ela funciona igual para todo mundo? Provavelmente sim, a gente também tem essa expectativa de que praticamente ela englobe toda a população, não exista restrição, não exista diferenças. Claro que depende muito da resposta individual e se espera que seja no percentual mínimo de pessoas, que a maioria responde, e a maioria respondendo protege. Sim, que é a imunidade de rebanho, né, que chama. E quem teve Covid tem que tomar vacina? Deve tomar vacina, porque a gente já está vendo agora aparecer os casos de quem teve Covid, porque os anticorpos eles têm um tempo de vida médio, então eles desaparecem com o tempo. E aí deixa a pessoa suscetível a ter uma nova infecção. Então, com certeza, quem teve Covid, esses anticorpos vão desaparecer. E com a vacina você dá um reforço e você consegue que você mantenha por algum tempo a imunidade. A gente não sabe ainda quanto tempo essa vacina vai proteger. É possível que ela só tenha uma proteção como a da influenza, que seja anual. E ela entre num calendário anual de vacinação. A vacina vai ser em 2 doses, é isso? A maioria das vacinas são feitas em 2 doses, né? A primeira dose ela protege X, um valor percentual, e quando você dá a segunda dose ela aumenta, ela como se desse um reforço. Um novo estímulo à resposta imune e ela ela produz uma quantidade de anticorpos muito maior, que são os anticorpos protetores. Então, a maioria das vacinas, sim, elas são dadas em 2 doses. E com relação às reações? Os mais frequentes já são conhecidos, que são aqueles que ocorrem em mais ou menos em torno de 1.000 pessoas. Então, esses mais frequentes, eles já são conhecidos e não foram graves. Então, isso prova a segurança da vacina. Sim. Tem algum boato que você gostaria de desmentir, de coisas que a gente lê na internet e que não corresponde ao que acontece com a vacina? A gente ouve tanta loucura. Uma das que eu ouvi é que você estaria modificando o DNA. Isso é praticamente impossível. Como é que você modifica um DNA que já existe, que já está no seu corpo, que já faz parte da sua célula? Nenhuma vacina penetra dentro do núcleo da célula e vai mudar nada. Ela sempre atua no interior da célula, mas não no núcleo. No núcleo é onde está o DNA. E não existe nenhuma vacina que atua em núcleo. Então a vacina, para mim, é o maior avanço da humanidade. É quando você conseguiu que o homem deixasse de morrer com 40, 50 anos e conseguisse que ele sobrevivesse até 70, 80 anos. E muita gente está apostando na vacina como o primeiro passo para melhorar de vida, especialmente aquelas que estão aí se virando de muitas formas para conseguir pagar as contas no final do mês. E a nossa repórter Ladine Camp tem uma história dessas para contar pra gente. Bom dia, Ladine! Bom dia, Bruna! Pois é, as expectativas para 2021 são as melhores possíveis para a Aline. É que no último ano, a pandemia fez com que ela perdesse o emprego e que com isso prejudicasse a sua vida financeira, não é isso? Sim. Bom dia, Ladine. Bom dia a todos. Eu trabalhava como segurança de eventos. Foi a primeira classe que a gente saiu e a última a voltar, né? O que veio me ajudar foi o auxílio para mim organizar a minha vida com as urgências. E hoje, sim, trabalho no hospital. Estou morando na minha casinha, de novo, de aluguel. Já está dando para mim organizar a minha vida financeira. Aline, como é que é a sua relação com o dinheiro? Você tinha algum dinheiro guardado? Não, eu confesso que não. Dependi de amizade da minha mãe, a minha família, minhas irmãs, de estar ali chegando junto comigo por conta já dessa minha falta de organização financeiramente, porque a gente nunca esperava a pandemia.
Olha, Aline, eu sei que, assim como você, muita gente que está em casa se identifica com essa situação. Por isso, nós convidamos o economista Mário Monteiro para dar algumas dicas. Mário, já de cara, como é que você avalia a situação da Aline? Bom dia, Aline. Bom dia, Ladini. O depoimento da Aline já revela algumas questões centrais no gerenciamento do nosso dinheiro. A questão da organização, a questão da falta de previsão de uma reserva para imprevistos. Faça um plano de vida. O que é que pretende fazer em 2021? Quais são os gastos? Quais são as aquisições? A outra questão é a da reserva financeira. Por uma pequena poupança, vou formar uma pequena poupança. É você colocar isso como uma meta, como um objetivo de vida. Olha, eu vou juntar tantos % da minha renda, por menos que seja. Como é que todo mundo aí de casa pode se organizar financeiramente? Olha, você vai ter que cortar alguma coisa, tá certo? Ou, se você já tiver alguma poupança, vai usar a poupança. É com você no estúdio, Bruna. Olha aí, adorei essas dicas para economizar. E doutora, o que a gente pode esperar da pandemia para o ano de 2021, em relação principalmente ao que foi o ano passado? A gente não vai largar a máscara logo, a gente não vai largar o distanciamento social, ninguém vai voltar à vida, a shows, né, com aqueles milhares de pessoas. A gente vai ter que ir aos poucos. Então, até a gente ter segurança de que realmente a população foi toda vacinada e que não está havendo mais circulação viral, novas infecções, é que realmente talvez a gente possa dispensar um pouquinho a máscara e poder voltar a se aglomerar, tá certo? Mas, por enquanto, a gente ainda tem um longo caminho que isso vai muito provavelmente ser todo o ano de 2021. E a gente tá já há mais de um ano só escutando falar de Covid, de coronavírus, mas as outras doenças, elas não deixaram de existir, né? Por que é tão importante manter o calendário de vacinação, por exemplo, deixá-lo em dia? É muito importante. Então, exatamente como você falou, as outras doenças estão aí. Então, a gente tem várias doenças que precisam continuar a vacinação. A gente tem tétano. Então, são doenças que a gente não está acostumado mais a ver com tanta frequência. Mas lembrar que o ano de 2020 foi um ano que muitas pessoas não foram fazer a manutenção do calendário de vacinação. Muitas pessoas perderam a vacinação. Então, isso tem que ser reposto nesse ano de 2021. Exatamente quando a gente estiver imunizado do Covid, a gente poder também estar imunizado das outras doenças. Inclusive, a nossa repórter Cris Campos foi conhecer a história de uma família que não abre mão da vacinação, tá com a vacinação em dia. Não é isso, Cris? Bom dia, Bruna. É isso mesmo. Eu vim conhecer a família da Vivi. Ela tem um bebê, o Vitor Hugo, de 1 ano e 3 meses, que não deixa de tomar vacina, né? É isso mesmo, Cris. Na minha família, vacinação é uma prioridade. E como é que você está fazendo para vaciná-lo nesse período da pandemia? A gente procura sempre o mesmo posto. Primeiramente, eu ligo para saber se tem a vacina daquele mês, aquela dose, aquele reforço. Quais são os cuidados? Tem algum preparo especial? Sempre o meu esposo entra primeiro, em seguida eu levo o bebê e sempre são as mesmas moças que aplicam. Ele é um bebê que não dá trabalho, que não sente grandes reações com as vacinas, então a gente, mesmo com a pandemia, eu não deixei de priorizar. E esse cuidado não é só com ele, né? Também parte de você. Você também tem as suas vacinas em dia. Sim, especialmente porque eu sou uma paciente de risco. Eu já tive um câncer de mama alguns anos atrás. Eu tenho a minha cadernetinha, meu cartãozinho, com as datas, com as doses, com os reforços. Então, a vacina que é disponibilizada, eu procuro não falhar. E na caderneta do Vitor Hugo? Ah, perfeita. Aqui tira nota 10. Toda completinha. E você procura cumprir sempre o calendário do período? Do período. Confirmo sempre com a pediatra. A próxima dele agora só é com 4 anos de idade. Mas sempre tem as campanhas nacionais, né, de gotinhas, gotinha e tudo. Essa também não pode faltar. A vacinação, ela é a forma de você blindar o seu organismo contra todas essas doenças. Então, pra gente é uma prioridade máxima que a gente não vai deixar de cumprir. É importante se cuidar. Belo exemplo, né, doutora? Isso, vamos aproveitar então que vamos nos vacinar para coronavírus, quando isso estiver disponível, e vamos olhar como é que está a carteirinha de vacinação dos nossos filhos, como é que está a carteirinha de vacinação também dos nossos idosos, dos nossos pais, dos nossos avós, porque existe a vacinação, né, existem as vacinas que são específicas da população idosa, tanto como existe da população infantil. Então é muito importante, vamos aproveitar esse momento e revisar e ver o que é que está faltando, que precisa ser complementado. É isso aí, vamos então nos unir e nos prevenir de todas as doenças, inclusive Covid-19, certo? Assim esperamos.